Pronto, está gravando, aula de atualidades. Pode pegar então o caderno aí, pessoal. Vamos agora nessa parte, ó, conceitos. Pode colocar aí o segundo subtítulo, conceitos. Nós não vamos ver todos os conceitos, fica tranquilos, tá? Todos esses. Vou falando alguns aqui que eu falo que são os mais importantes, tá? Tá dando para ver assim, né, gente? Tá? Beleza. Ó, eu até prefiro, viu, Isa? Só que aí, ô Isa, você não vai precisar mandar da indústria 4.0 tudo, manda só da matéria de hoje, tá? Tipo, ó, isso aqui, ô pessoal, ó, isso aqui vocês já mandaram, beleza? Aí vocês vão mandar a partir disso. É, não vai mandar tudo não, hein? É, tô vendo. Pensa que vocês não vão ter aula segunda, gente. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Cara, tava aqui a atualização. Ó, tá vendo aqui? Assembleia de São Paulo antecipa feriado do 9 de julho para essa segunda. Então, ó, essa assembleia é a Assembleia Legislativa. Então, é do Estado de São Paulo. Então é feriado estadual, entendeu? É, eu vou te falar que também achei boa, viu, porque eu tô cansado pra caralho. Por mais que eu não vou poder fazer nada, vou ficar aqui em casa, mas pelo menos eu não trabalho. Eu não, o meu é trabalho mesmo, tô cansado pra caralho. Ó, conceitos. Então, vamos colocar alguns conceitos que eu julgo os mais importantes da indústria 4.0, certo? Pode pôr esse primeiro aqui, ó, robôs autônomos. Tá? Repito, eu não vou falar todos, hein, pessoal, porque tem muito conceito, tá? Vou comentar alguns desses aqui que eu julgo que são aqueles mais importantes, tá? Robôs autônomos. Pode ir? Pode? Ó, o que seriam esses robôs autônomos? São os robôs que eles são programados, né, a partir de chips de computador, né, memória, né, uma big data que é instalada dentro dos próprios robôs, tá? E eles vão desenvolver funções, tipo, tá? A grosso modo, eles seriam a própria mão de obra, beleza? Eles que vão comandar o processo produtivo. Como existe todo um banco de dados e tudo isso está interligado, eles podem tomar, por isso o nome, ó, decisões autônomas. Tá? Peraí que tem alguém entrando aqui. Pedro Otávio. Eles podem tomar decisões autônomas. Se eles tomam decisões autônomas, significa dizer que eles acabam participando, né, integralmente do processo industrial, beleza? Então, em robôs autônomos, põe assim, ó, programados para tomarem programados para tomarem decisões programados para tomarem decisões autônomas, decisões autônomas a partir a partir da programação estabelecida, a partir da programação estabelecida e com possíveis mudanças ao longo do processo.
e com possíveis mudanças ao longo do processo, tá? Como está tudo interligado, né? Você consegue de repente mudar a função de um robô desse durante o processo produtivo, tá? Desde que seja necessário, obviamente. Mas você consegue fazer essa mudança. Tranquilo? Certo? Beleza? Ó, esse então é o primeiro conceito. Segundo conceito, pessoal, pode colocar aqui, ó, realidade aumentada. Aí pode copiar só isso aqui, ó, essa parte, tá? De realidade aumentada, só esse item. E fiquem calmos que Big Data e Internet das Coisas, eu não vou fazer vocês copiarem tudo isso. Eu vou dar uma resumida, tá? Então, ó, realidade aumentada. Deixa eu aumentar aqui que deixa eu aumentar. Isso, até computador, até aqui, ó. Eu aumentei que eu acho que fica mais fácil vocês enxergarem, tá? Já vou explicar, beleza? Pronto? Pode ir então? Ó, eu vou sair dessa tela para ir mostrando aqui para vocês a partir disso, ó. O que é a realidade aumentada? Vamos, tá? Ó, modelo para interligar dados virtuais e reais de forma assistida. Então, ó, basicamente seria isso. Você dispõe um modelo, tá, da sua indústria, né? Você faz uma virtualização da sua indústria e aí a partir desse ambiente virtual você faz testes, né? Você simula ações, né? O dia a dia da indústria para depois você jogar no real. Então, ó, por isso que fala realidade aumentada, certo? Então, toda vez que a gente fala da realidade aumentada, tá? De certa maneira, a gente vai estar falando de simulações e quando o negócio deu certo e aí você vai produzir, você vai utilizar uma impressora 3D para colocar em prática aquilo que você idealizou. Deu para entender, gente? Fala. Então, tem, tá? Mas aí vamos pensar o seguinte: olha o tamanho do território. Nós temos 5 regiões, né, macro-regiões, e você vai encontrar isso em menos de 1% das áreas produtivas de indústria aqui no Brasil, entendeu? Nós temos, só que é muito escasso ainda. Agora, você pega todo esse esquema aqui e pensa: Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? Em algumas áreas até da França, Reino Unido, Coreia do Sul, é praticamente uma realidade, entendeu? É por isso que eu falo. Tem no Brasil, se você pegar no Sudeste, tem áreas ligadas à USP, ligadas à Unicamp, né? Sempre estão ligadas a uma grande faculdade, tá? Uma faculdade pública, né? De fato, tá? Que eles usam demais a impressora 3D. Só que, infelizmente, né, ainda não é uma realidade, é uma exceção. A gente tem em poucas áreas. O ideal seria você expandir isso pelo território todo, entendeu? Mas tem, realmente, tem, mas não é uma, né, não é em grande quantidade, certo? Beleza? Ó, então, nesse item de realidade aumentada, pode puxar uma setinha e pode colocar assim, ó, simulações do ambiente real, simulações do ambiente real, não, não, dentro de realidade aumentada, é isso. É porque aí eu já vou, né, já vou juntar alguns desses aqui, ó, entendeu? Simulações do ambiente real, simulações do ambiente real
em um ambiente virtual em um ambiente virtual utilizando a produção a partir da impressão 3D. Utilizando a produção, utilizando a produção a partir da impressão 3D, da impressora 3D, certo? Aí, pessoal, o próximo conceito pode pôr Big Data. Esse conceito aqui, Big Data. Não precisa copiar tudo isso não, tá? Big Data. Eu vou explicar para vocês, beleza? Mas não precisa copiar tudo isso aí não. Pode ir? Só põe Big Data. Isso, só põe Big Data. Bom, vamos lá. Aqui está a Big Data. Pessoal, se a internet das coisas, né, a IoT, ela é o coração, tá, da indústria 4.0, a Big Data é o cérebro. Né? Vamos pensar assim, você tem um computador e aí dentro do seu computador você tem um disco rígido desse computador. Né? Para não dar bosta, você tem também um HD externo, porque vai, né, que acontece alguma coisa, né? E para também garantir tudo, você tem um pendrive com, sei lá, 8 GB de capacidade. E aí você joga alguma coisa ali no pendrive e tal. Tudo isso faz parte de um sistema todo que a gente chama de memória, né? Você tem memória externa e memória interna. Quando a gente fala da Big Data, pessoal, seria esse enorme disco rígido, tá? Imagina, só para vocês terem uma noção, tá? A Big Data de uma empresa, de uma indústria como a Toyota. Vixe, Maria Clara levou um tombo. Maria Clara, tá aí? Ah, tá, mas você não perdeu nada. Não perdeu nada, tá? Então beleza. Então, pensa assim, a Big Data seria esse, imagina a Big Data de uma empresa que nem a Toyota, né, que de montadora talvez seja aí a maior do mundo hoje, né, a maior montadora automobilística do mundo. Imagina o tamanho da Big Data da Toyota, imagina o tanto de informação armazenada dentro de cada etapa do sistema produtivo, tá? A Toyota, nas áreas mais envolvidas, né, tipo Japão, Estados Unidos, Europa, tá? A Toyota ela está totalmente inserida na indústria 4.0, certo? Aí, Cecília, entra o que você me perguntou. A Toyota tem linha de produção aqui no Brasil. Pode ter certeza que a linha de produção da Toyota no Brasil não está na indústria 4.0, entendeu? Aí ela atende a realidade do lugar, certo? Então, a Big Data hoje é extremamente importante para tudo isso aqui funcionar, tá? Tudo isso aqui vai funcionar, o robô, ele vai desempenhar uma determinada função, por quê? Porque existe uma memória armazenada que vai jogar para esse robô fazer tal coisa. Deu para entender, gente, como é que é o negócio? Tá? Então, Big Data, põe na frente, põe assim, banco de dados, banco de dados que possibilita, banco de dados que possibilita
as ações, banco de dados que possibilita as ações de todo o sistema produtivo, possibilita as ações de todo o sistema produtivo e que, de acordo com as necessidades e a partir de acordo com as necessidades e a partir, ó, põe a sigla, tá? Ó, é essa sigla, gente. A partir da IoT, tá? É essa sigla. IoT é maiúsculo, minúsculo e maiúsculo, tá? IoT, que é a internet das coisas, tá? E a partir da IoT, pode modificar decisões em tempo real. Então, é mais ou menos assim, pessoal. Você tem o sistema de armazenamento, tá, das informações. E aí, existe uma nova tendência a ser colocada em prática agora no sistema produtivo. Você consegue fazer uma atualização ao longo do processo, tá? Você pode fazer isso ao longo do processo. Você não precisa criar um novo banco de dados. Você pode alterar aquele que você já tem. Deu para entender qual que é o segredo disso? O que possibilita isso? De novo, ó, IoT, certo? Por isso que eu falei que é, né, literalmente o mais importante que a gente tem. Seria o coração e o banco de dados seria, né, a parte do cérebro do negócio. Beleza? Certinho? Certo? É, eu vi aqui. Fala, Gui. Onde você parou, Gui? IoT? Alguém só me dá um norte aí, que aí eu continuo repetindo para ele. Depois de IoT? Isso, valeu, Carol. Aí, valeu, Duda, também. E valeu todos que falaram aí, tem uma galera que falou. Deu certo? Gui, tranquilo? Ó, em cima desses conceitos, coloca o próximo, ó, o último desses, aí até a gente chegar na IoT, tá? Na tão falada IoT. Então pode por aí, ó, cibersegurança. Cibersegurança. É esse aqui, gente, ó, tá aqui embaixo. Beleza? Bom, pessoal, cibersegurança adquiriu uma importância gigante, né? Nos últimos anos, ainda mais com questões relacionadas aí a vírus que podem infectar todo um sistema, né, de um computador, né, ou então um ataque hacker, né, que pode acontecer para tentar roubar dados que estão aqui na Big Data, ou então alterar, né, a própria Big Data na hora do sistema produtivo. Tá? Então a cibersegurança
As empresas hoje, as grandes empresas, elas gastam fortunas, tá? Para poder ter um sistema que seja seguro, né? Que não seja vulnerável a qualquer tipo de ataque, beleza? Então, coloca aí o que é a cibersegurança. Põe assim, ó, investimentos, investimentos, numerosos em sistemas, investimentos numerosos em sistemas de segurança para evitar sistemas de segurança para evitar entrada de vírus, para evitar a entrada de vírus ou ataques hackers. Sabe como é que escreve hackers, né, pessoal? Vou colocar aqui no chat. Ó, se alguém tiver dúvida, hackers. Beleza? Foi aí? Pode continuar? Pronto, agora vamos para o fim. Oi. Sim, claro, não tenha dúvida. Pode acontecer sim. É que assim, quando você tem uma indústria 4.0, digamos que essa indústria que fez a evolução, né, para a quarta fase, ela está mais preparada, né? Ela investiu aí uma grana gigantesca para que haja aí um sistema de proteção da sua Big Data, né, da sua própria IoT, entendeu? É menos comum, tá? Acontecer. Você pode até ter o ataque, mas você não tem o sucesso do ataque. Agora, em empresas, né, indústrias que ainda não entraram de fato na 4.0, digamos que elas não gastam uma grana tão grande com cibersegurança, até gasta, tá? Mas não, né, tão efetivo. Então elas são mais vulneráveis, entendeu? Beleza? Ó, o Luciano, isso aí pode acontecer desde indústria até banco, até, né, sei lá, uma escola, vai, alguém atacar aí o sistema operacional de uma escola, entendeu? Variado, certo? Pode seguir? Ó, isso, então pode colocar internet das coisas, finalmente aí a internet das coisas. Põe a sigla IoT, IoT. Eu vou ler aqui para vocês, só que vocês não precisam copiar, tá? E aí eu vou explicar o que que significa. A partir do momento que eu vou lendo, eu vou explicando, tá? Então, ó, como o nome fala, né? Internet das coisas. Então, ó, rede de coisas. O que que seriam coisas, tá? Objeto, máquina, sistema, certo? E eventualmente pessoas. Então, a hora que a gente olha isso aqui, ó, tá? Seria o objeto que está sendo produzido, né? Quando a gente fala máquina, seria isso aqui, tá? O maquinário. E sistema, né? Computador. Pessoas, tem alguém aqui controlando, comandando, tá? Bom, nessa rede, cada componente conhece seu lugar, cada um tem sua função, tá? Sua necessidade.
há uma combinação dos três componentes. Ó, isso é o mais importante. O dispositivo, tá? Dispositivo seria, vai, o computador. A rede de comunicação. A rede de comunicação seria a própria internet. E o sistema de controle. O sistema de controle é o maquinário, tá? E o objetivo é uma solução autônoma. Ou seja, para ter essa solução autônoma, isso aí precisa estar programado onde? Na Big Data. Deu para entender, gente, como é que funciona a IoT? Por isso que eu falei que é o coração do negócio, tá? É a rede que faz toda a mola funcionar. Seria mais ou menos, ó, bem a grosso modo, tá? A IoT seria o combustível aqui, seria a esteira aqui, seria isso aqui, ó, esse fio ligado do computador na máquina, tá? Agora a gente não tem mais isso. A gente tem a própria internet fazendo todo esse sistema. Entenderam ou não, pessoal? Sim? Então, ó, em IoT, põe aí o que eu vou colocar de uma maneira mais resumida, tá? Pode pôr assim: interligação, interligação entre dispositivos, interligação entre dispositivos, vírgula, redes de comunicação, redes de comunicação e sistemas de controle consegui bater minha mão na cadeira. Sistemas de controle, tendo como base a internet, tendo como base a internet e funcionando como uma solução autônoma do que foi programado. Certinho? Eu vou dar um exemplo aqui em cima dessa imagem e depois vou dar um exemplo falando aqui para vocês entenderem, tá? De algo menor do que uma indústria, só para vocês entenderem. Ó, como funciona a internet das coisas no dia a dia. Então, por exemplo, num cenário urbano, luminárias urbanas serão ligadas ou ajustadas pela internet. Isso já acontece mais ou menos a partir de sensor, né? Se tem área que está mais escura, vai lá e acende, tá? Só que agora você não precisa nem do sensor, a própria internet você faz essa conexão. Carros autônomos, um ligado ao outro para evitar colisões, tal. Já existe isso aqui também em andamento pela própria Tesla, tá? Medidor de poluição, também existe isso, áreas dispostas em grandes centros urbanos para falar como que está a qualidade do ar. E drones, ó, que fazem o transporte de mercadorias, também já existe isso. E eles, como eles estão conectados, né, evita-se o choque entre eles, tá? Exatamente para não ter problema, né, na hora de transportar uma mercadoria, tá? Isso aqui é num centro urbano. Imagina o seguinte, você pega o teu celular, certo? E aí você tá no teu trabalho, aí você fala assim, nossa, 10 horas a minha máquina precisa começar a bater a roupa. Você vai lá e aciona a máquina pelo teu celular, tá? A máquina vai trabalhar, a hora que você chegar, você só vai fazer o seguinte, pendurar a roupa, né?
Aí você coloca o teu forno, né, que tem aquele cooktop, já também conectado pelo celular para ele esquentar a comida na hora que você estiver indo para sua casa. Você chega em casa, existe todo um sistema lá que acende a luz, liga a televisão, liga o ar-condicionado. Isso a gente chama de casa inteligente. Qual que é o mecanismo que faz todas essas tarefas? A IoT. Deu para perceber, pessoal? Tá? A IoT já existia numa escala menor, né, nessa ideia de um centro urbano, nessa ideia de uma casa inteligente, e agora a IoT ela foi transportada para a indústria. Deu para perceber como que foi o negócio? A evolução da coisa? Tá? Sim? Tem? Tranquilo aí então nisso? Fechamos o assunto então, pessoal. Ó, acabou aqui, tá? Falei para vocês as definições, tá? Dei exemplo e finalizamos essa parte então de internet das coisas. Beleza? Por hoje, então, ó, eu vou deixar, ó, a tarefa para entregar vai ser então a anotação do caderno, né? Eu só vou ter que fazer toda a burocracia lá, a folhinha e tudo mais, e aí eu libero lá para vocês então. Certinho?